Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8 diz bem assim: mas o que, irmãos? Mas receberão o que, irmãos? Receberão o que, irmãos? Poder. Atos 1, 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o que, irmãos? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui ele está dizendo bem assim: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E esse poder é o Espírito Santo em ação. E eu quero que vocês entendam que quando o Espírito Santo está de fato em ação, se movendo, coisas extraordinárias acontecem. Quantos podem dizer amém? A bem da verdade, o Espírito Santo, ele nunca deixou de se mover. O Espírito Santo, ele sempre esteve se movendo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus o que, irmãos? Os céus e a terra era sem forma e vazia. E o que mais? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que o Espírito Santo de Deus fazia ali? Ele estava em ação, ele estava se movendo. E o Espírito Santo, quando ele se move, muitas coisas podem acontecer na nossa vida, assim como também através de nós. Amém? Ele se move não só em nós, no nosso interior, mas ele também se move através de nós. O Espírito Santo, ele não pode e não deve nunca estar parado, ou em outra analogia, como ele é apresentado como fogo, ele nunca pode ser o que? Apagado. Por isso que diz bem assim a Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 5 diz: não apagueis o que? O Espírito. Um cristão, quando ele está com o Espírito Santo dentro dele, apagado, quando o Espírito Santo está sem se mover na vida do cristão, a vida dessa pessoa, ela para. Pelo menos a vida espiritual. E eu não entendo como as pessoas, muitas vezes, elas acabam se acostumando em terem dentro de si um poder tão grande como esse que ele disse aqui em Atos 1:8, receberão o quê? Poder. De terem esse poder dentro de si, que é o Espírito Santo, e ao mesmo tempo elas viverem uma vida tão apagada, distante dele, como se ele não habitasse dentro dela. Como diz o pastor Heleno sempre aqui, isso é uma lástima. É terrível. Eu, dia 3 de agosto desse ano, completei 32 anos que sirvo a Deus. Dos 32 anos que sirvo a Deus, eu tenho, com esta mulher que estava cantando aqui, a pastora Sandra, 28 anos de casado. E se vocês perguntarem para ela, nesses 28 anos de casado, se eu já passei algum período, dizer assim, sim, esse período, Jair estava muito apagado espiritualmente. Nunca. Eu nunca deixei que a lâmpada do Senhor, que a chama, o fogo do Espírito se apagasse dentro do meu coração. Eu posso dizer para você que já esteve momentos de estar até muito mais intenso do que outros, mas nunca apagado. Eu passei um tempo difícil na minha vida quando eu fui embora para Natal, Rio Grande do Norte, e lá eu morei de 99 até 2002, mas no final de 99 até o meio do ano de 2000, eu trabalhei gerenciando um parque aquático.
E nessa época eu trabalhava no parque aquático de 5 da manhã até quase 5 da tarde. Era quase 12 horas de trabalho. Eu era gerente do parque e folgava dia de segunda-feira apenas. Então eu trabalhava de terça a domingo, todos os dias. Saía de casa 4h40 da manhã para ir para esse parque aquático, um parque gigantesco, com quase 17 piscinas. Eu gerenciava 52 funcionários. Era um parque muito grande chamado Natal Aqua Center em Natal. E neste período eu não estava trabalhando integralmente na igreja. Eu trabalhava no parque e à noite eu estava na igreja cultuando a Deus todas as terças, quintas, e ainda no domingo eu pegava o segundo culto domingo à noite. Nós tínhamos 2 cultos na igreja. Tinha um culto de 5 a 7, e 7h15 mais ou menos, e o outro de 7h30 até 9h30. E eu sempre chegava no segundo culto. Pegava a Sandra em casa quando saía do parque, já ia com a minha roupa, e lá a gente pegava ela e os meninos pequenos e íamos para a igreja todos os domingos, todas as semanas. E mesmo trabalhando no parque, eu me senti uma época com a necessidade de pregar a palavra de Deus. E como eu era gerente, eu reuni os funcionários do parque aquático naquela época e disse bem assim para eles: eu quero começar a fazer um culto com vocês. Vocês querem aprender a palavra de Deus? Ah, sim, nós gostaríamos, pastor. Eu disse: pois bem, o expediente aqui encerra 5 horas da tarde. Então, dia de terça-feira, o expediente vai encerrar mais cedo, vai encerrar 4 horas da tarde. Então, nós vamos fazer um culto das 4 até as 5h30 da tarde. A empresa vai abrir mão de 1 hora de trabalho de vocês e vocês vão me dar meia hora, ficando um pouco a mais. Tudo certo? Tudo certo. E assim eu comecei a fazer o culto com os funcionários do parque aquático. Quando era no domingo: pastor, nós queremos ir conhecer a igreja. Era como se fosse a distância, como daqui no Mosqueiro. Imagine quão distante é. A igreja ficava no bairro Alecrim. Alguém conhece Natal aqui? Ficava no bairro Alecrim a igreja, e o parque aquático na Praia do Cotovelo. Então era muito distante, é quase essa distância aqui do Mosqueiro. E ele disse: pastor, nós queremos ir para a igreja. Eu falei assim: nós vamos arrumar então. Consegui alguns amigos, alguns mantenedores, e passei a alugar uma Topic. E quando chegava no domingo, quando dava 4h30 da tarde, a Topic ia pegar os familiares deles. Saíamos do trabalho, uma parte ia na Topic e outra parte ia comigo no carro que eu ficava à disposição da empresa. Todos os domingos, quando dava 7 e pouco, chegava lá a Topic, cheio de funcionários, para assistir o culto. E ali eu fui ministrando a palavra de Deus para eles. Aconteceu que um domingo, o meu funcionário, que trabalhava no caixa da empresa, nós tínhamos uns 4 caixas dentro da estrutura do parque, e um caixa era o mais importante, e esse rapaz de confiança, ele não chegou para trabalhar. E eu então pedi para que alguém me desse alguma informação. Você sabe onde é que o rapaz Márcio está? Seu Jair, o Márcio não veio trabalhar hoje não. Mas ninguém me dizia o porquê. E eu perguntava a um, perguntava a outro, até que um deles me disse: ele não veio trabalhar porque a gente estava numa festa ontem e ele está bêbado em casa. Eu disse: mas eu preciso dele. Aonde é a casa dele? Vamos lá. Eu falei: vamos lá. Botei no carro e fui na casa do funcionário acordá-lo bêbado. Eu falei: acorde. Para que o senhor vai me demitir? É? Eu disse: não, eu preciso de você. Mas eu estou nessas condições. Eu falei: eu prefiro você bêbado lá, melhorando, do que outros que eu tenho lá. Você tem que estar nesse caixa da empresa hoje. Mas você vai me demitir? Não, não vou não, fique tranquilo. E então levei o rapaz para a empresa, mandei tomar um banho, dei café para ele, ajeitei, trabalhou o dia todo. Quando foi de tarde, ele disse: seu Jair, eu quero ir para o culto com o senhor hoje. Já estava sóbrio no final do dia. Eu posso ir? Eu falei: pode ir sim. E ele então foi comigo para o culto. Terminou o culto, ele falou: eu poderia ficar na sua casa hoje para a gente conversar mais um pouco? E na segunda-feira eu ir com você para a empresa? Aí eu falei: não, porque na segunda-feira eu não trabalho, aí vai ficar ruim. É verdade, mas eu posso participar do culto na quinta? Pode. E aí ele voltou com a Topic,
Quando foi na semana, trabalhando, participando do culto, na quinta-feira ele disse, eu quero ir com você para a igreja, porque na quinta-feira não tinha topic. Eu falei, bora, você dorme lá em casa depois do culto, e na sexta-feira a gente vem para a empresa. E assim ele fez, foi comigo para a igreja. No outro dia, voltando para a empresa, só eu e ele, no parque aquático, ele disse bem assim, a minha vida começou a mudar. Aí eu falei, que bom, mas eu não vi ele ir na frente, na hora de apelo, eu não vi ele se entregar, não vi ele confessar Jesus, nada disso. Mas ele dizendo para mim assim, desde quando eu estive domingo na igreja, a minha vida começou a mudar. E eu quero essa nova vida agora. Eu falei, bem, que bênção. Eu meio que se entender o que ele está querendo me dizer. E fomos para a empresa. Terminou a sexta-feira, ele disse bem assim, domingo eu quero ir novamente para a igreja. Eu posso? Eu falei, pode. Ele disse, como domingo o parque é fechado, eu queria ir, mas eu queria ficar na sua casa, eu quero aprender mais um pouco da Bíblia. Eu posso? Eu falei, pode, né? Assim, que era a minha folga, né? Mas pode. E aí, fomos para a igreja, ficou na minha casa e ele se entregou para Jesus. Esse rapaz cresceu em Deus, se tornou um diácono em nossa igreja. No ano 2002, eu fui enviado do Rio de Janeiro com a minha família, de Natal, para o Rio de Janeiro. E lá trabalhando no Rio, no ministério, precisávamos de uma pessoa de confiança para cuidar das finanças do Instituto Bíblico que nós ali tínhamos. E quem veio trabalhar comigo? Márcio. Aquele rapaz que lá atrás era um bêbado, foi trabalhar comigo no Rio de Janeiro, integralmente no ministério. E ele hoje é um ministro da palavra de Deus. Esse rapaz. O Espírito Santo precisa se mover na gente. Você não pode aceitar viver uma vida cristã apática, como se o Espírito Santo não habitasse dentro de você. Essa semana eu vi uma frase de Billy Graham que mexeu comigo por alguns dias. A frase de Billy Graham que ele disse foi assim. Billy Graham foi um grande evangelista, televangelista americano que já morreu. E ele disse bem assim, em uma das suas pregações, ele disse, eu não vejo nenhum problema, um cristão está sentado em um ambiente onde só tem ímpios. Eu não vejo quanto a isso nenhum problema. O problema é ele estar entre os ímpios e não se apresentar como cristão. Esse é o problema. Aí eu falei, é verdade. Se você sabe quem você é em Deus, se você sabe aquilo que você carrega, e é o Espírito Santo que você carrega, não importa o lugar, você acaba sendo um agente de transformação nas mãos do Senhor. E o Espírito Santo é esse poder que deve estar sempre em movimento. Por isso que na Bíblia ele é comparado como rios de águas vivas. Abra comigo João capítulo 7, por favor, versículo 37. Olha o que ele diz. João 7, 37. Disse bem assim Jesus aqui, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, ele disse o que, irmãos? Se alguém tem sede, venha a mim, o que, amados, e beba. Quem crê em mim, como diz o que, irmãos? As Escrituras, a Escritura, versículo 38, do seu interior fará o que, irmãos? Fluirão, o que, irmãos? Rios de água viva. Fala comigo, diga, rios de água viva. Coloque a mão aqui assim no seu ventre, na sua barriga, e diga assim, me diga, do meu interior deve fluir rios de águas vivas. Talvez poderíamos pensar assim, mas a que se refere esses rios? O que significam esses rios? O que são esses rios? E a palavra, para não deixar dúvida, ela diz no versículo 39, ele estava fazendo o que, irmãos? Se referindo ao que, irmãos? Ao Espírito. Claro que aqui é o Espírito Santo, que o E é maiúsculo, e o contexto
cabe isso, que mais tarde receberiam os que nele crescem, porque até então o Espírito ainda não havia sido dado a nenhum deles, pois Jesus ainda não havia sido, o que, irmãos? Glorificado. Então, até este ponto aqui, o Espírito Santo ainda não habitava no coração dos discípulos. O Espírito Santo apenas estava entre eles, através da pessoa de quem? De Jesus. E o próprio Jesus disse bem assim: o Espírito está com vocês, mas em breve ele estará em vocês. Ou seja, em duas etapas. Ele está com vocês agora, porque eu estou aqui, mas em breve ele estará habitando dentro de vocês. E esse Espírito que ele disse aqui, que se referia ao Espírito, ele diz que ele vai fluir como que, irmãos? Como rios de águas vivas. E mais uma vez, você sabe o que acontece com o rio, se as águas do rio, se elas pararem de fluir, o que acontece com essas águas? Essas águas vão apodrecer. Nenhuma água consegue ficar represada para sempre e não se estragar. Por isso que toda água precisa de quê? De movimento. Os rios precisam de quê, irmãos? De movimento. Por isso que o Espírito Santo, ele precisa se mover dentro de nós. Nós precisamos constantemente estar sendo usado pelo Espírito Santo, para que ele possa se mover através da nossa vida, para o nosso próprio benefício e também para abençoarmos outras pessoas. E por que às vezes nós não permitimos que ele flua? Porque às vezes nós somos tímidos. Nós às vezes permitimos que a nossa personalidade dite o nosso comportamento. Eu já estive com muitas pessoas que disseram bem assim: pastor, eu já senti, e não é nem correto você esperar sentir. O correto é você sempre crer naquilo que ele está comunicando para você, mas vai que entre você sentir tudo bem, que você então fale assim: pastor, eu senti o Espírito Santo mandar que eu fizesse algo e eu não fiz. Pastor, eu senti o Espírito Santo falando para fazer algo e eu não fiz. Quem já passou por isso? Quem já passou? Sinceramente, não tenha vergonha. E às vezes nós não fazemos, porque nós ficamos como irmãos, nós ficamos tímidos. Nós pensamos assim: mas será que é Deus? Será que é o Espírito Santo? E eu digo bem assim para você, irmãos: o Espírito Santo, ele nunca vai mandar você fazer algo que seja ruim. Assim como o diabo nunca vai mandar você fazer algo que? De bom. Então, quando você perceber algo nascendo no seu coração, lhe inquietando, lhe impelindo, lhe impulsionando, aquela coisa que começa a mexer dentro de você, e algumas vezes você vai perceber que é como se fosse borbulhando dentro de você, é o Espírito Santo se movendo, uma ação dele, querendo o quê? Se manifeste através de quê? Através de você. E se você não faz isso por alguma questão, como por exemplo a timidez, ou se achar incapaz, e esse é um outro erro, porque aquilo que nós fazemos, não fazemos mediante a nossa capacidade, nós fazemos mediante a capacitação do próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo se move em nós, e nós temos que estar pronto para seguir as suas direções, as suas instruções. Nunca se sinta inferior ou incapaz. Se você fizer, você vai ver o Espírito Santo honrando aquilo que ele está, o quê? Dirigindo você para fazer. Quantos podem dizer amém? Eu tenho um amigo que ele certa vez estava no supermercado, foi fazer umas compras no mercadinho, e quando ele estava lá fazendo as compras, já acabando de fazer as suas compras, o Espírito Santo disse para ele: pegue essas compras e leve para aquela pessoa. E ele pensou assim: mas eu nunca fiz isso assim por alguém, é muito estranho. Será que essa pessoa vai aceitar que eu vou até a casa dela, levar essa doação para ela? Eu nem sei se ela está o quê? Precisando. Aí ele pensou,
E uma pessoa muito educada, assim, ficou naquele receio de até ser inconveniente, digamos assim, mesmo levando algo, porque tem gente que às vezes você quer dar e a pessoa não sabe o que receber, pode se sentir constrangida, não é? Achar que você está com alguma intenção em fazer algo de bom para ela. Mas ele ficou naquela inquietação, depois ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou. E ele pegou as compras, que ele havia comprado tudo para ele no mercadinho, colocou dentro do carro e foi até esta casa. Quando ele bateu a porta, o rapaz abriu. O senhor por aqui na minha casa, a que devo a honra. Ele, muito educado, disse, eu estava no mercadinho fazendo as minhas compras e o Espírito Santo falou comigo para que eu pudesse trazer essas compras para você e para abençoar. Eu nem sei se você está precisando, mas aqui estão essas compras que eu trouxe para você. Agora, olha o que a pessoa diz. Ele disse do outro lado, há poucos instantes, eu estava na cozinha, e já tem alguns dias que eu não tenho nada para comer, nada dentro de casa, e em alguns instantes, o Espírito Santo disse bem assim para mim, que ele também é um crente, disse bem assim para mim, acenda o fogo e bote a chaleira no fogo. E eu disse, Espírito Santo, como é que eu vou botar a chaleira no fogo se eu não tenho um pó para fazer café e nem tem açúcar para tomar café? O Santo disse para ele, faça o que eu estou mandando, acenda a chaleira e bota água no fogo. Ele disse, e você fez? Ele disse, eu fiz, a água está quente. Ele disse, pois bem, aqui tem café e açúcar, tem tudo aqui. Essa pessoa que fez isso foi o pastor Heleno. Foi esse homem que Deus deu essa direção para que ele pudesse ir até essa outra pessoa e abençoasse. O Espírito Santo colocou através dele o que? Uma direção, para que ele pudesse se mover e fosse até aquela outra pessoa. Então, imagine se ele não obedece. Ou se o outro também não obedece. Não é verdade? O Espírito Santo só quer encontrar em nós pessoas fiéis, que possam fazer nem mais nem menos aquilo que ele está o quê? Mandando que façamos. E você vai ver ele fluir através de quê? De você. Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo vai usar a vida delas com coisas espetaculares. Eu queria ser usado para ressuscitar um morto. Eu queria que o Espírito Santo de Deus me usasse para fazer uma criança levitar. Você está querendo se exibir, né? E o Espírito Santo não está pronto para isso, não. O Espírito Santo está pronto para nos levar a operarmos o que, irmãos? Milagres. Quantos podem dizer amém? O Espírito Santo se move através de nós em qualquer o quê? Direção. Em muitas vezes na minha vida, em muitas circunstâncias, eu já peguei o telefone para ligar para uma pessoa que o Santo Deus mandou. E naquela hora, aquela pessoa estava precisando muito daquele meu telefonema. Eu já recebi direção para ir visitar a pessoa, de chegar naquela casa, naquela hora, aquela família está precisando daquela visita. De enviar um socorro para alguém, uma ajuda para alguém, e aquele dinheiro chegar naquela hora, sendo alívio para aquela família. Em ser levantado pelo Espírito Santo para orar por alguém, por alguma situação, e aquela pessoa naquele momento está precisando daquela oração. Então tudo que o Espírito Santo de Deus quer é que possamos ser, irmãos, pessoas disponíveis para Ele. Quantos podem dizer amém? Só que nos dias de hoje nós vivemos às vezes numa vida frenética, correndo, apenas focando em quê? No trabalho, apenas focando nas nossas o quê? Responsabilidades, que não tem nada errado em sermos jovens, estudiosos, responsáveis com os estudos, pessoas que trabalham, responsáveis com o trabalho, pessoas que são os do lar, responsáveis com as tarefas do lar, pessoas que são empreendedoras, que têm negócios, ser responsável em gerir a sua empresa, em gerir o seu negócio, mas sobretudo, nós estamos nessa terra para sermos aqui a expressão de Deus nessa terra. E Deus nessa terra, Ele só vai se mover através do seu povo. Quantos podem dizer amém? Não adianta você orar e falar assim, Espírito Santo, vá no hospital hoje,
O Espírito Santo, ele não vai lá no hospital. Mas você pode orar: Espírito Santo, levante pessoas para que possa ir no hospital. Ele vai fazer o quê? Ele vai levantar pessoas. E essa pessoa pode ser até você no hospital. Pode ser até você, que seja a pessoa que ele está comunicando para fazer isso. Mas às vezes nós oramos para que o Espírito Santo possa fazer coisas que somos nós quem temos a capacidade de fazer. Quantos podem dizer amém? Então, essa vida que é liberada, esse papel do Espírito Santo, se você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver um livro marcado pela presença do Espírito Santo nos 28 capítulos, do primeiro ao último. O Espírito Santo sempre de alguma forma se movendo na vida dos apóstolos. Por isso que o livro é chamado Atos dos Apóstolos, que até pessoas dizem que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque os apóstolos fizeram aquilo que o Espírito Santo ordenou que eles fizessem. Irmãos, o Espírito Santo em nós é algo muito glorioso. Quantos podem dizer amém? Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios agora. 2 Coríntios, por favor, capítulo 3. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 7 em diante, ele diz bem assim, 2 Coríntios 3, 7 em diante, ele diz: o mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, se referindo à lei de Moisés. Mas esse mistério que veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de quem, irmãos? De Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que o que, irmãos? Desvanecente. Olhe para cá para que vocês possam entender aquilo que você ouviu, ou de repente aquilo que você leu aí na sua Bíblia. Nessa passagem bíblica está dizendo que o mistério, ou o ministério da antiga aliança, que foi do Velho Testamento, ele foi entregue por Deus a quem? A Moisés, não foi? E Moisés deveria comunicar a quem? Ao povo. E esse mistério que é chamado da velha aliança, que Deus deu para o povo através de quem? De Moisés, diz que ele foi entregue com uma glória muito grande. Porque quando Moisés estava em oração com Deus, recebendo os mandamentos, as leis e a direção para fazer o que, irmãos? Para instruir o povo, não foi isso? Para guiar o povo. Diz que quando Moisés passava esse tempo orando com o povo, orando com Deus, e quando ele saía, o rosto de Moisés brilhava. E não era um brilho de natural, como se fosse de vagalume, que brilha e apaga, brilha e apaga. Era um brilho exponencial, tão intenso, que disse que as pessoas, elas se sentiam até meio que assim constrangidas ao olharem para quem? Para Moisés. Algumas pessoas desviavam até os olhos de Moisés. E Moisés, percebendo isso, ele começou a usar o quê? Um véu. Então, todas as vezes, quando ele saía desse tempo de comunhão com Deus, ele colocava este véu para que as pessoas não pudessem ver a sua face brilhando dessa maneira. Só que conforme as horas iam passando, a intensidade desse brilho, ela ia o que, irmãos? Diminuindo. Mas mesmo assim, era algo muito glorioso, sim ou não? Sim ou não? Você já pensou você passar um tempo orando e quando você sair do quarto, a pessoa olhar para você e falar: oxente, o que aconteceu? Porque, rapaz, você está brilhando. Ela vai até desmaiar, bufo, né, dentro de casa. É algo glorioso. Agora, olha o que o Paulo fala no versículo seguinte. Ele diz bem assim, nesse próximo versículo:
8. Não será o ministério, ou o ministério de que, irmãos? Do Espírito, ainda muito mais do que, irmãos, glorioso. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, porque esse era o papel da lei, quanto mais glorioso será o ministério que produz o que, irmãos? A justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem o que, irmãos? Não tem glória, passou, acabou. Em comparação com a glória, o que, irmãos? Insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. E o Espírito Santo de Deus permanece em nós. Amém? Então, trocando em miúdos, o que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, esse Espírito Santo que habita em vocês é para que, a cada dia, conforme for crescendo a sua maturidade cristã, essa glória do Espírito Santo que está em você, isso que você carrega, vai aumentando. Quantos podem dizer amém? Esse é o papel, essa glória vai o que, irmãos? Aumentando. E isso não tem nada a ver em você pensar assim, mas eu nem toco na igreja, mas eu não sou nem pastor. E quem disse que para que o Espírito Santo de Deus possa usar você em alguma coisa, você tem que ser um pastor ou alguém envolvido com música? Você pode ser e fazer aquilo que Ele quer que você seja e faça nas mãos dEle, em qualquer lugar. Amém? Só que ao invés de nós amadurecermos como cristãos, às vezes o tempo vai passando, e ao invés de a gente ficando cristãos mais intenso, mais devoto, mais fervoroso, mais usado por Deus, a gente vai o contrário, vai passando o tempo e as mãos vão afrouxando, vai deixando de servir, vai deixando de fazer, vai deixando de testemunhar. E o pior ainda é quando começa a dizer bem assim, eu já fiz muito, eu quero deixar para essa geração nova agora. Como se assim, como se não tivesse mais para dar. Não, nós temos muito mais para dar. Aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida, eu quero dar até o fim, irmãos. Eu quero fazer até o fim. Eu quero fazer até a última vez. Os irmãos sabem do que eu passei o ano passado no Rio de Janeiro, em 2 tentativas de assalto, em março do Rio de Janeiro, o cara com uma arma para poder assaltar o carro. Em setembro do ano passado no Rio de Janeiro, o cara botou a arma na minha cabeça e na cabeça do pastor Walker. E a pessoa só dizia, o outro bandido dizia para o outro que estava com a arma, o pastor Walker, a gente dentro do carro, e o cara dizendo para o outro, atire nele e mate ele, atire nele e mate ele, atire nele e mate ele. Eu simplesmente poderia pensar bem assim, eu não boto meus pés no rio nunca mais, depois de uma dessas, não é verdade? Mas não, eu voltei esse ano, no mês de março, para lá no aniversário da igreja, e lá estava. Depois voltei em maio, passei mais 10 dias, e lá estava mais uma vez, fazendo a obra de Deus. Porque eu quero derramar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu quero entregar tudo que Ele colocar na minha vida. Eu quero entregar a palavra, eu quero entregar a revelação. Quando Ele me der uma revelação, quando Ele falar algo. Eu estive pregando lá em Palmeira dos Índios esse ano, em janeiro, depois voltei e preguei lá em março. E quando foi ontem, o pastor Eufrates testemunhando assim, pastor Jair, lembra de quando você esteve aqui pregando no mês de março? Você orou por pessoas que precisavam de cura. Eu disse bem assim, lembro sim, pastor. Ele disse, pois bem, uma mulher estava na oração e ela conversou comigo semana passada, testemunhando que ela foi curada de intolerância à lactose, pastor Helena. Ela foi curada. Essa mulher não podia comer nada que passava mal. Hoje ela come tudo e come até demais. Completamente curada. No mês de agosto, eu estive agora em Brasília para uma conferência de fé e milagres. E recebi o testemunho do pastor Charlie, de que quando eu estive lá em fevereiro, muitas pessoas receberam milagres. E naquele culto que eu orei em fevereiro, por pessoas que queriam engravidar desse ano, em fevereiro, quando eu voltei agora, daquelas pessoas de fevereiro, que oramos para engravidar, 7 estão grávidas. Já estão grávidas agora.
Então, eu sei daquilo que o Espírito Santo depositou na minha vida, e eu quero entregar até o último instante. Eu quero entregar tudo, não quero reter nada, eu não quero deixar de fazer nada. Eu quero fazer tudo que estiver ao meu alcance, tudo que Ele me inspirar para fazer, me dirigir para fazer, eu quero fazer, porque nesta terra, todos nós um dia vamos fechar os olhos. Todos nós um dia vamos partir desta terra e vamos ter um encontro com Deus na eternidade. E nesse encontro com Deus na eternidade, Ele não vai querer saber tanto daquilo que Ele depositou, daquilo que Ele deu para você. Ele vai querer saber se você derramou tudo que Ele entregou para você. Sabe, irmãos, nós temos um exemplo de um homem na Bíblia chamado Eliseu, que foi um homem que trabalhou com Elias. Elias foi um profeta muito usado por Deus. Elias operou debaixo de uma unção muito gloriosa. E Elias, quando já estava para partir, ele disse bem assim para o seu auxiliar Eliseu: me peça o que você quiser que eu vou te dar. E Eliseu então pediu o que a ele? Deixe comigo a sua herança. Foi isso que ele disse. Você tem alguma casa? Deixe comigo os seus bens. Foi isso que ele disse. Deixe-me alguma coisa de valor. Foi isso que ele disse. Não, eu quero o que você carrega. Ele disse: eu quero o que você carrega. Eu quero o que você carrega. E ele disse: o que é que você quer? Ele disse: eu quero a unção do Espírito Santo. Mas eu não quero só a unção que está em você, eu quero a unção dobrada daquela que opera em sua vida. Eu quero mais do que aquilo que tem dentro de você, eu quero dobrada. Aí Elias olhou para ele e disse o que para ele? Você me pediu algo o quê? Muito difícil. Pois bem, se você me vê no dia que o Senhor me levar de você, você vai receber. Então Elias já sabia que ele não ia morrer. Ele já sabia que Deus iria levá-lo. E então Elias começou a ir de um lugar para outro, fazendo algumas coisas. E alguns outros discípulos dos profetas, eles não seguiam o profeta Elias, mas Eliseu estava sempre colado com Elias. E ele dizia bem assim: e eu não vou te deixar. E o profeta dizia bem assim: rapaz, fique aqui, eu vou para o outro lado. Ele disse: não, não vou deixar você não. Pensando assim, vai que você é levado nessa hora e eu não estou do seu lado. Como é que eu vou pegar a unção que está sobre você? E então ele fez isso. Ele colou no homem de Deus até o dia em que Elias foi elevado para os céus. E então Eliseu disse: meu pai, lembra da unção. E Elias liberou o que então? A capa que simbolizava o que? O manto profético que estava sobre ele. E Eliseu então recebeu aquele manto profético, usou o manto do profeta Elias e começou a operar debaixo do poder do Espírito Santo que estava sobre Elias, operando também através da vida dele. E Eliseu fez muitos milagres. Ressuscitou o filho da viúva, como eu já preguei aqui, aliás, da viúva não, da mulher de Sunem, da sunamita. Operou milagres na multiplicação do azeite, fez flutuar o machado, tirou a morte da panela, operou em palavra de sabedoria, em palavra de conhecimento, dando livramento para o exército de Israel. Eliseu foi um homem muito ousado, usado por Deus. Agora, quem ele tinha do seu lado como auxiliar? Um homem chamado Geazi, que não tinha um coração para com ele, como era o coração dele para quem? Para Elias. E esse homem não tinha um coração não era um coração bom, porque quando Eliseu ministrou a cura para o capitão da Síria, que ele foi curado da lepra, o homem quis encher Eliseu de presente, e Eliseu disse bem assim: não é ocasião para receber nada, pode ir porque eu não quero os seus bens. E o homem então sai dali de perto. O auxiliar chamado Geazi começa a se inquietar, falando: rapaz, esse profeta está ficando doido, dispensou uma oferta dessa, não, eu vou atrás dele agora. Foi atrás do homem do capitão, disse bem assim: olha, quando você sair, chegou um pessoal lá em casa, e o profeta mandou vir aqui agora poder buscar um pouco desses recursos que você quer dar. E ele: não, pode levar tudo.
Quando ele chegou, Eliseu disse: para onde você andou, Geazi? Ele disse: eu não saí não, eu estava por aqui. Geazi, você foi para onde você não devia. Quando você foi, o Espírito me revelou que você foi atrás dos bens de Naamã. Sabe, a lepra que estava nele, ela vai atingir você. E o auxiliar dele foi acometido de quê? De lepra, recebeu um juízo para a vida dele. E Eliseu então morre e é sepultado. E toda aquela unção de Deus que estava na vida dele não foi transferida para ninguém. Ninguém recebeu essa unção. Ninguém foi capaz de colar e andar com quem? Com Eliseu, para receber aquela unção. Veja como ele estava cercado por discípulos, mas discípulos do que, irmãos? Tolos, que não apreciavam aquilo que Eliseu carregava, da mesma forma como ele apreciava aquilo que Elias carregava. Eliseu morre, sepultam o profeta lá, passa os anos, está tendo um conflito com dois reinos, um soldado morre, e na agonia, eles foram enterrar o corpo do soldado, colocaram aonde, irmãos? Na sepultura do profeta Eliseu. E quando o cadáver que foi jogado tocou nos ossos do profeta, o homem ressuscitou. Ninguém orou por esse homem. Ninguém orou para ressuscitar. Isso mostra que aquela unção que Eliseu recebeu estava toda concentrada e canalizada aonde, irmãos? Nos seus ossos. E isso eu não quero para a minha vida. Eu não quero levar nada para o túmulo. Eu quero liberar tudo. Será que você vai levar o seu talento? Será que você vai levar o que Deus lhe entregou? Será que você vai levar para o túmulo o que Deus lhe confiou? Porque você nunca vai potencializar isso, nunca vai liberar isso. Porque o Espírito Santo disse assim: receberão o que, irmãos? Poder. Poder para ser. Ser o que, irmãos? As minhas testemunhas. Esse é o poder do Espírito. É esse poder que precisa operar em nós e através de nós. Aonde o que, irmãos? Estivermos. Aonde formos, sermos usados por Deus. Um pastor que eu conheço estava viajando, foi no banheiro do aeroporto. Quando ele foi no banheiro do aeroporto, lá estava o zelador limpando o banheiro do aeroporto. Aí disse bem assim o Espírito Santo para ele: pegue o dinheiro que você tem na carteira e no seu bolso, tudo que você tem, e dê para este homem que está limpando o banheiro. Aí ele falou: Jesus, eu tenho que fazer ainda mais uma parte aérea da viagem ainda. E o Senhor disse: dê tudo para este homem. Aí ele disse: eu não sei nem se ele é crente. Aí o Senhor: dê tudo para ele. Aí ele disse: Senhor, me dê só um sinal, pelo menos, de que ele é um crente. Me dê um sinal. Quando ele acabou de orar, o homem limpando o banheiro começou a cantar: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Aí ele, infeliz, começou a cantar naquele crente mesmo. Olhe, naquela hora o homem começou o quê? A cantar. Aí ele foi até o homem, pegou tudo que ele tinha no bolso, na carteira, esvaziou tudo. Aí disse bem assim: o Senhor mandou lhe dar tudo isso porque Ele lhe ama. E aí Deus revelou mais. Disse: isso que eu estou te dando é apenas uma parte do que você precisa. Mas Deus manda dizer para você que o mais está chegando. O homem começou a chorar. No aeroporto. Duas pessoas conectadas pelo mesmo propósito de servir a quem? A Deus, igual o pastor Helena. Uma direção para doar e o outro para ligar o quê? O fogão. Uma direção para aquele homem fazer o quê? Ofertar,
E o outro, o Espírito Santo, disse o que para ele? Cante. E se ele na hora pensasse, eu vou cantar no banheiro, eu vou cantar nesse lugar, eu vou fazer isso aqui, e mais uma vez, nós não somos usados pelo Espírito Santo para dar, para receber ou para obedecer, por causa da nossa, o que, irmãos? Timidez. Uma vez, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida financeira, e esse INSS, esse prédio do INSS que tem aqui, que é esculhambado hoje, aquele prédio, quem lembra que ali antes funcionava o Banco do Brasil? Ali embaixo tinha uma agência do Banco do Brasil no INSS. E eu estava indo lá um dia fazer um pagamento do Banco do Brasil, numa crise financeira enorme, e ali trabalhavam os funcionários do INSS, era muita gente subindo e descendo do Banco do Brasil, lá dentro mesmo para a agência, e eu estava transitando lá dentro, de repente um homem que eu não conhecia olhou para mim e disse bem assim, se ajoelhe porque Deus quer falar com você agora. E eu poderia fazer o que agora? Naquele lugar o que? Movimentar, todo mundo arrumado, ia dizer o que para ele? Não, venha para o cantinho. Eu não fiz isso. Quando ele falou assim, eu dobrei os meus joelhos. Quando eu toquei no chão, os joelhos, ele pegou na minha mão e disse assim, levante, porque Deus já deu o que você precisa. Ele só queria ver a humildade e a obediência do seu coração. Sabe por que o Espírito Santo muitas vezes não faz mais em nós ou através de nós? Porque não obedecemos simples instruções. Simples instruções. Mas Deus nos confia algo e a gente se perde, a gente fica relutando. E Hebreu disse assim, quando vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não seja como vossos pais foram no deserto, não deixem endurecer o quê? O seu coração. Sejam prontos em seguir, sejam prontos em obedecer, irmãos. Já foram muitas experiências na minha vida que foram decisões em lapsos de segundo, que eu apenas tinha que seguir, porque o Espírito Santo estava fazendo o que, irmão? Se movendo. Então, quando ele se mover através de você, não deve haver espaço para dúvida, para medo, nem para questionamento. Ele nunca, agora escute, ele nunca vai mandar você fazer algo contradizendo a palavra de Deus. Nunca. Então, se vem algo que for contrário à palavra, aí você diga, não é de Deus. Ele nunca vai mandar você fazer algo de ruim para alguém, tá certo? Porque ele é o quê? Abençoador. Ele nunca vai mandar fazer algo que de ruim. Então sobra muito pouco para aquilo que vier ao seu coração e você apenas seguir. Porque o Espírito Santo, ele diz bem assim, quando ele vier, ele nos guiará a toda a verdade. E este é o maior papel do Espírito Santo, é nos guiar. O maior papel é nos guiar, desde as coisas mais simples até as coisas mais importantes da vida. Ele quer nos guiar em todos os detalhes. Quantos podem dizer amém? Então, você não pode deixar a sua vida passar de qualquer jeito. Você não pode deixar os anos irem passando, como se nada estivesse o quê? Acontecendo. Você precisa se conectar com o plano de Deus. Escute isso que eu vou dizer, essa é uma frase. Escute isso. Você precisa se conectar com o plano de Deus. Você precisa se conectar com aquilo que o Espírito Santo de Deus está encaixando na sua vida. Não olhe para nada que está em torno, apenas siga o plano que Ele está colocando de você, aquilo que Ele está encaixando para você agora, ainda que você não entenda todo o quadro, apenas faça o básico e o simples agora. Você pode dizer amém? Faça só isso. Faça só isso. Dentro da minha vida pastoral tem tanta gente que às vezes eu aconselho, dou direção para elas, e a expressão que eu vejo no rosto delas, literalmente, é aquela expressão, eu acho que
Quem já pelejou com gado aqui? Levante a mão. Quem já pelejou com gado? Gado, com boi, com gado? Você já pelejou? Você também já? Você levantou a mão? Não, não foi? Alguém mais? Você já pelejou? Você já viu o gado, às vezes, quando você vai conduzindo ele, que ele se depara com a porteira fechada? Ele fica assim, parar. E às vezes tem crente que a gente orienta e fala, irmão, eu vejo que isso aqui deixa se movendo na sua vida, fica assim, tipo assim, é mesmo, pastor? Faça isso. Deus está colocando, ele fica assim, é mesmo, pastor? Né? É isso, se mova. Ele está com você. Né? É mesmo. Aí passa 5 dias, e aí, irmão, como é que foi? Fez aquele negócio? Rapaz, eu não fiz não, deu medo. Foi mesmo, foi. Paralisou, engessou. Se você olhar para a vida de Jesus nos 4 evangelhos, você vai ver permanentemente, constantemente, o Espírito Santo se movendo nele e através dele. Aí diz assim, compelido pelo Espírito ele foi, guiado pelo Espírito ele fez, movido pelo Espírito ele realizou. O Espírito nele disse, faça, e o Espírito falou através dele. Sempre o Espírito dirigindo, guiando, se movendo, agindo em ação, através de quem? De Jesus. Agora eu pergunto, Jesus veio para ser uma exceção? Não. Ele veio para ser o quê? O exemplo. Aquilo que o Senhor fez nele e através dele, pode fazer em nós e através de nós. É só seguirmos o seu plano. E o seu plano, ele é o quê? Perfeito. Eu vejo muitos rostos aqui, tipo assim, pastor, eu percebo que Deus está falando comigo, mas como é que eu vou me encaixar nessas coisas todas? Faça aquilo que você está em seu alcance, na estação que você está vivendo. Eu vou usar como exemplo. Então eu tenho Laiane, uma jovem cristã, estudando para poder passar no vestibular. Eu vou fazer o quê, pastor? Se dedique para Deus. Vai fazer hoje é conhecer a palavra de Deus. Eu vou congregar o máximo possível na minha igreja, me encher e me preparar para o que eu vou encontrar onde? Na faculdade. Aí eu tenho um rapaz ali, Leandro, um rapaz de Maruim, novo convertido. Vou fazer o quê, pastor? Estou lá em Maruim. Servir a Deus fielmente, aprender a palavra, se dedicar, se encher da palavra, se encher de Deus, crescer em Deus, querer aprender, comer a palavra, se encher da palavra, é o que está em suas mãos fazer hoje. Fazer hoje. Faça o que está em suas mãos, o que? Hoje. Amém? Faça isso. E depois, ele vai trabalhar as próximas estações em sua vida. Amém? Mas o que eu quero ouvir é você falar para mim, pastor, o Espírito Santo está se movendo na minha vida. Agora você conversar com um crente, dizer assim, como é que você está? A minha vida está parada, a minha vida está uma desgraça, a minha vida está perdida, a minha vida, pastor, a minha vida. Olha, se eu contar, pastor, eu tô assim, eu tô derrotado, não, esse não é o padrão de Deus para ninguém. Amém? Se você sentasse com Jesus para conversar, o que você iria ouvir dos lábios dele, de Jesus? O que ele iria ouvir? Esse discípulo que não aprende, esse povo rebelde, esses líderes religiosos que não param de me perseguir, Herodes que é um atribulado, endemoniado, esse Satanás não me deixa quieto. Era isso que ele ia falar? Todos os dias ele acordava sabendo que ele ia enfrentar problemas, mas ele sempre estava focado, determinado em seguir o plano de Deus diariamente. Amém? Então não se preocupe com o mais. Tanto que quando ele fala sobre a oração, ele assim, na oração, quando for orar, ele diz, orai pelo pão nosso o quê? De cada dia. Ele não diz, ore pelo pão da semana toda. Ele diz, ore pelo pão nosso o quê? E amanhã? Amanhã você pede de novo. Amanhã é outro dia. Pronto, viva hoje. Senhor, e amanhã? Amanhã você pede de novo. Senhor, e hoje? E hoje? Pronto, é assim.
Mas ele não disse assim, ore pelo pão da semana toda, ore pelo pão do mês todo, ore pelo pão do ano todo. Pessoas que estão preocupadas com a semana, com o mês, com o ano. Não estou dizendo isso ignorando partes de planejamento da vida, não. Eu estou dizendo daquela preocupação que tira você do seu foco, de você viver o hoje. Elas acabam não realizando nada. Não é assim? Mas a vontade de Deus é que possamos crescer a cada dia. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Senhor abençoado.